Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Nesta aula, nós vamos dar continuidade à nossa disciplina, portanto, Teologia do Culto ou Liturgia, né? E hoje eu quero falar com vocês, dando continuidade, portanto, ao nosso tema. Nós já falamos um pouquinho sobre a base, sobre a base bíblica, né, da palavra liturgia. Nós já vimos um pouco sobre isso, e hoje, portanto, eu quero dar continuidade a este assunto, mas especificamente falando com vocês justamente dos termos que são utilizados para a palavra liturgia, os termos na Bíblia, né? Os termos na Bíblia que são utilizados para a palavra liturgia. E também nós vamos aprender um pouquinho hoje sobre a questão a questão aqui especificamente, nós vamos aprender um pouquinho hoje, vou falar para vocês um pouquinho acerca dos modelos, daquilo que nós podemos começar a visualizar em termos de modelo litúrgico. E aí, na próxima aula, nós vamos aprender sobre o líder e o seu entendimento de os próprios espíritos no diálogo dessa manhã, falando da adoração, ele diz que a adoração dela é espírito e é uma dessa diferença em relação à adoração ela é adoração em Jesus Cristo, as palavras de cada ele como seu fundamento. Mas, eu quero prosseguir. Antes de nós darmos de vários textos, quero destacar pelo menos 4 princípios que nós vemos, por exemplo, em Gênesis, capítulo 7, capítulo 4, aliás, que fala sobre adoração no Antigo Testamento. Então, Gênesis capítulo 4, verso de 1 a 7, nós temos o primeiro culto que foi realizado. Esse culto foi prestado pelos uma atitude que é a dois, nós temos esse culto no Antigo, e quando vocês verem essa parte, vocês vão perceber que pelo menos esse texto acerca do culto. O princípio que nós vamos ver que o objetivo do culto é agradar. Segundo objetivo, o culto a Deus é uma expressão da vida de quem oferece. No caso de Abel, tá? No caso de Abel, ele oferece um culto agradável a Deus, porque a sua vida era condizente, portanto, para Deus melhor, Caim, pelo melhor, de Deus, do Antigo Testamento e uma adoração do Novo Testamento. Eu vou destacar aqui para vocês quais foram as mudanças na adoração de Antigo para o Novo, tá? A primeira mudança que nós podemos enxergar em termos de adoração é que Jesus é o único, perfeito e eterno sumo sacerdote de Deus. No Antigo Testamento, tinha o sacerdote, o sumo sacerdote, porém, eles não eram únicos e não eram perfeitos, tá? Eles não eram perfeitos, eles descendiam de linhagem sacerdotal. Jesus é o único e perfeito sumo sacerdote. Você vai ler lá Hebreus capítulo 5, verso de 1 a 7, você vai perceber isso. A segunda coisa, a segunda mudança que nós podemos perceber em termos de adoração é que Jesus, no Novo Testamento, ele realiza de uma forma definitiva, de uma forma única e de uma forma perfeita, o sacrifício. No Antigo Testamento, não. O sacrifício era necessário ser repetido constantemente, porque não era perfeito. Então, não havia um único sacrifício no Antigo Testamento. No Novo Testamento, não. Jesus, ele realizou um único e perfeito sacrifício. Hebreus capítulo 9, que faz uma relação sempre de Antigo e Novo Testamento, deixa claro isso. E uma terceira questão que a gente precisa destacar aqui em termos de mudanças na adoração é que Jesus, portanto, ele é o cumprimento de toda a lei cerimonial. Ou seja, era necessário haver um processo cerimonial no Antigo Testamento, porém, no Novo Testamento não é mais necessário, porque Jesus é o cumprimento de toda a lei
cerimonial. E por último, Jesus é o novo e vivo caminho. Novo aqui, e vivo caminho, é novo porque Jesus, Jesus é o caminho que nos leva a Deus. O caminho agora não é por meio dos sacrifícios, mas o caminho é por meio de Jesus Cristo. Isso, Hebreus capítulo 10 vai destacar isso, né? É quando fala que devemos entrar na presença de Deus com intrepidez, em plena certeza de fé, destaca justamente que pelo fato de Jesus ser o nosso sumo sacerdote, nós, portanto, podemos entrar na presença de Deus com convicção. Então, isso nós podemos destacar pelo menos essas 4 mudanças que ocorreram do Antigo para o Novo Testamento. O fundamento da adoração, obviamente, que é o conhecimento de Deus. Tá? Então, aquele texto lá do Novo Testamento da mulher samaritana, vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Jesus, em João capítulo 4, vai destacar justamente isso, que a adoração é o resultado, é a consequência do conhecimento que nós temos de Deus, tá? A palavra adorar, por exemplo, a palavra adoração, creio que muitos de vocês devem saber que essa palavra significa atribuir o valor de quem é digno. Então, adorar é atribuir o valor de quem é digno. Lutero, por exemplo, vai dizer o seguinte: nada é mais importante do que a adoração. Ter um Deus é adorar a Deus, é atribuir o valor de que lhe é devido. Justamente por isso, prostrar, a ideia de adorar é isso que a gente já viu, né? Prostrar-se na presença de Deus. E essa prostração na presença de Deus é o resultado do conhecimento. Então, o fundamento da nossa adoração no culto público é o conhecimento que nós temos de Deus. Por isso que lá, quando eu chegar nos modelos litúrgicos, eu vou destacar para vocês justamente esses diversos modelos que apontam para o conhecimento de Deus, conhecimento de nós mesmos, o nosso voltar-se para Deus e a edificação. Outra coisa, quando se fala de culto, portanto, liturgia, né, o serviço a Deus, pelo menos existem 6 elementos que devem fazer parte de um culto. Para que essa reunião, essa celebração, seja considerado um culto público, um culto, uma celebração, esses 6 elementos eles são fundamentais. 5 deles precisa acontecer, um deles esporadicamente. E aí eu vou fundamentar com vários textos aqui, apresentei para vocês que os elementos do culto, ou seja, o que deve ocorrer num culto, o que faz parte, a ideia de elementos é isso, o que deve fazer parte de um culto a Deus é Bíblia, leitura da Bíblia, oração, cânticos, sacramentos, e aí sacramentos, batismo e santa ceia, ofertório e pregação da palavra. Desses 6, Bíblia, oração, cânticos, ofertório e pregação, precisa constantemente haver. Sacramentos, batismo e santa ceia é algo que não ocorre em todo o culto público, mas dependendo da igreja, uma vez por mês, 2 vezes por mês. Porém, como nós já vimos, nós podemos enxergar na Bíblia que quando o povo de Deus estava reunido, esses elementos estavam presentes. Um culto, uma reunião que se autodenomina de culto e não tiver leitura bíblica, oração, cânticos, pregação da palavra, especialmente aí pregação da palavra, não pode ser considerado um culto, porque o centro do culto é Deus. Por meio dos cânticos,
tá? Por meio dos cânticos, dos louvores, das orações, por meio do ofertório, nós adoramos a Deus, nós falamos com Deus, nós agradecemos a Deus. E por meio da pregação, Deus fala conosco. É assim que acontece, é assim que deve ocorrer em um local onde o povo de Deus, portanto, se reúne para adorar a Deus. Então, os elementos do culto, esses elementos, eles precisam fazer parte de um culto público. Outra questão que eu quero destacar para os irmãos é acerca da palavra, né, em si, o termo, esse termo para adoração, o vocábulo, né, bíblico para adoração, é esses três vocábulos aqui: latreia, leiturgia e proskinei. A palavra latreia, esse termo que é utilizado para culto, essa palavra significa, em grego, ela significa serviço ou culto prestado a Deus, tanto externamente quanto internamente, coletivamente ou individualmente. Então, na Bíblia, há algumas ocorrências na Bíblia que esse termo é utilizado para se falar de um serviço que é prestado a Deus. E aí, no contexto, é que vai saber se esse serviço está sendo prestado individualmente ou coletivamente, internamente ou externamente. A outra palavra aqui para a palavra adoração é a palavra liturgia. É composto de duas palavras gregas, laos, povo, e ergon, trabalho, que significa serviço do povo. No Antigo Testamento, por exemplo, aplicava-se ao serviço oferecido a Deus pelo sacerdote, quando o mesmo apresentava o holocausto sobre o altar do sacrifício. Você pode verificar isso na sua Bíblia em Êxodo capítulo 36, verso 1. No Novo Testamento, aplica-se essencialmente a Cristo, ao serviço que Cristo oferece a Deus. Você pode ler também aí em Hebreus capítulo 8, verso 2 e 6. Então, latreia, serviço ou culto prestado a Deus, seja coletivamente ou individualmente, externamente ou internamente, e liturgia, que é o serviço do povo, que aplicava-se ao sacerdote que oferecia o holocausto sob o altar do sacrifício. Uma terceira palavra é essa palavrinha aqui, proskinei ou proskinai. A pronúncia não tem muita influência. No Antigo Testamento significava curvar-se tanto para homenagear homens importantes e autoridades, como para adorar a Deus. Você vê aí, Gênesis 27, verso 29, e nós podemos ver também lá no Salmo 95, verso 6. No Novo Testamento, vai se referir exclusivamente à adoração que se dirige a Deus, em seu uso absoluto, participar do culto público, tá? Proskinei vem dessa ideia de prostrar-se, né? Então, como eu falei para você, adorar é prostrar-se. Então, no Novo Testamento, tem especialmente essa conotação de adoração a Deus, participação exclusiva no culto público, tá? No culto público. Então, essa as formas, portanto, que nós temos dos termos acerca da palavra liturgia ou adoração. Então, três termos para se referir à adoração: latreia, liturgia e proskinei. Latreia, se referindo especificamente, né, especificamente uma adoração externa ou interna, coletiva ou individualmente. Isso, o contexto vai mostrar qual é a tradução. E nós temos liturgia, que fala acerca do serviço do povo. No Antigo Testamento era aplicado ao sacerdote, e no Novo Testamento aplicado apenas a Jesus.
e proskinei, que fala exclusivamente da adoração a Deus no culto público, que é essa expressão que nós usamos no Novo Testamento, tá bom? Então, eu queria deixar para vocês até aqui. Na próxima aula, eu vou falar para vocês acerca do termo teologia da adoração, falando um pouquinho sobre o líder e seu entendimento de culto, e depois vou apresentar para vocês alguns modelos litúrgicos ou de liturgias, encerrando então, Deus permitindo, semana que vem, a nossa disciplina de teologia do culto ou de liturgia, tá? Até eu também vou enviar para vocês aí as atividades para que vocês possam fazer e me entregar. Deus abençoe a vida dos irmãos, tenham todos uma abençoada semana ou final de semana, em nome de Jesus. Amém.